Wagner Creurusca começando o primeiro vídeo aqui de 2024 e hoje eu trago um guia completo para você que quer começar a tocar banjo agora em 2024. O que eu vou fazer? Eu vou destrinchar aqui 4 pontos essenciais. A minha ideia é tentar esclarecer todas as dúvidas que eu sei que são as principais dúvidas que todo mundo que quer começar a tocar esse instrumento aqui tem no início, tá? Então eu vou começar falando sobre qual banjo comprar e onde comprar esse banjo. No segundo tópico eu vou falar sobre acessórios que você precisa ter para poder tocar o banjo de 5 cordas. No terceiro tópico eu vou falar um pouquinho sobre setup inicial, tá? Mas não é uma coisa muito complexa, eu não vou falar de regulagens que você tem que fazer nem nada. Eu vou falar simplesmente como afinar o banjo, para você entender melhor como afina o banjo, como afina as oitavas do banjo, que é outra coisa muito importante. E a gente vai fazer setup inicial para finalmente passar para o quarto passo, que é o passo que a gente vai começar a aprender a tocar. E eu vou dar algumas dicas sobre o que você precisa se ater nesse começo da jornada para aprender esse instrumento incrível que é o banjo de 5 cordas, tá? Então já vou deixar tudo separado aí embaixo nos tópicos. Você pode assistir um por um, voltar e rever quantas vezes você quiser. E eu tô aqui para te ajudar no começo dessa jornada. Eu vou pedir aqui para você se inscrever no canal já, deixar seu joinha, ativa o sininho para você receber as notificações do canal e poder acompanhar, tá? Esse ano aí eu vou voltar com tudo a publicar conteúdo sobre banjo de 5 cordas, começando por esse vídeo aqui, onde eu já quero tirar várias dúvidas para todo mundo que quer começar nesse instrumento ou todo mundo que tá aí começando a despertar o interesse, tá? Então, além disso, eu tenho o meu curso completo de banjo, tá? Então eu vou falar aqui sobre essas coisas iniciais e lá no meu curso eu dou um passo a passo muito mais detalhado. E além disso, isso é uma coisa que eu vou falar lá no quarto passo. É uma coisa muito importante você ter um acompanhamento quando você está nessa fase de aprender o banjo, tá? Não pense que o banjo é um instrumento muito parecido com outros instrumentos. Então, mesmo que você já toque uma guitarra, um violão ou um ukulele, é importante que você se atenha a alguns pontos que eu vou falar aqui no ponto 4, mas além disso, eu abordo tudo isso com muito mais profundidade dentro do meu curso, que eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para você poder se inscrever lá no curso e fazer essas aulas comigo, beleza? Então vamos para lá, vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico, qual banjo comprar e onde comprar esse banjo, tá? Primeiramente, aqui eu falo sobre banjo de 5 cordas, que é esse banjo também conhecido como banjo country americano, tá? A grande diferença desse banjo para outros banjos é que ele tem 5 cordas, né? Muitos outros banjos têm apenas 4 cordas e alguns até 6 cordas. Então esse tem um número bem específico que é 5 cordas, tá? E ele tem essa tarraxa que começa aqui no meio do braço, tá? Essa é uma das características mais legais desse instrumento, o que mais diferencia ele de outros instrumentos musicais. Então, como o nome já diz, ele é um banjo que é muito usado na música country e na música bluegrass, que é o que a gente fala mais aqui, mas a gente pode usar ele no rock and roll. Então você tem várias bandas aí que tem usado banjo de 5 cordas, mesmo banda de rock e tudo mais. Só pra ter uma ideia, o Eagles gravou com banjo de 5 cordas, Mumford & Sons é uma banda mais recente, The Dead South é uma banda mais recente que também usa esse tipo de instrumento. Então, mais para você se localizar onde que esse instrumento é inserido, tá? Você pode tocar qualquer estilo de música com esse instrumento. O grande lance é dominar as técnicas, e isso eu vou falar mais para frente, tá? Então você faz o seguinte, você vai lá na loja de instrumentos musicais, né, mais perto da sua casa. Olá, bom dia! Eu queria comprar um banjo de 5 cordas, vocês têm aí? Nossa, aquele banjo americano usado na música country, né? Isso, esse mesmo, vocês têm ele aí? Não, a gente não tem, não. E o primeiro ponto tá aí. É muito difícil você achar esse instrumento em qualquer loja de instrumentos musicais. Só pra você ter uma ideia, eu moro em São Paulo e eu fui naquela rua que só vende instrumentos musicais. Tem mais de 10 lojas de instrumentos musicais e apenas uma, talvez duas, né, tivesse o banjo de 5 cordas ali para comprar. Então é muito provável que você vai chegar na loja mais perto de você e possa não ter esse instrumento lá. Por isso que eu sempre aconselho todo mundo a comprar o banjo pela internet, porque é mais fácil, é mais seguro, principalmente nos sites que a gente tem hoje em dia, e você vai achar às vezes até com preço melhor do que na loja, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para vocês verem. Eu vou fazer uma pesquisa no Mercado Livre, que é o site que eu mais indico as pessoas a comprar, porque você vai achar mais vendedores disponíveis e você pode já consultar os valores, tá? Isso nada te impede de você procurar direto no Google e comprar direto no site de uma loja, tá? Mas eu acho mais seguro vir aqui. Então a gente vai pesquisar banjo
5 cordas. As primeiras ofertas, tá? E agora a gente entra num outro ponto muito importante. Aqui no Brasil, a gente não tem disponível muitos tipos de banjos diferentes, muitas marcas de banjo diferentes. A grande marca que a gente tem aqui é a Strindberg, que inclusive é a marca desse meu banjo aqui que eu tava tocando aí no início do vídeo, né? Então esse daqui é um banjo da Strindberg e é um banjo muito bom. É um banjo que esse daqui eu recebi ele da Strindberg, fiz um teste, inclusive tem aí o unboxing aqui no canal, eu vou deixar um link aqui em cima para vocês verem. Eu aconselho você a pegar esse banjo porque ele é um banjo para iniciante, tá? Mas além disso, ele já tem tudo que você precisa para começar a fazer gravações, para você começar a tocar ao vivo, né? Inclusive esse banjo aqui é o que eu uso nos shows da minha banda, o Bardo e o Banjo. Então eu adaptei ele, fiz uma captação, tá? Uma coisa que vocês precisam saber logo de cara, o banjo não vem com nenhum tipo de captação, ele é um instrumento acústico. Então ele vem para ser tocado acústico. Se você quiser fazer uma adaptação, uma captação, você vai ter que colocar isso à parte depois, tá? Muito raro você ver instrumentos que já venham com a captação. Então olhando aqui, a gente vê que basicamente todas as ofertas que a gente tem desse instrumento são de banjos da Strindberg. Alguns vêm com capa aqui, outros já vêm sem, mas você vai pesquisar e você vai ver que todos os banjos disponíveis são da Strindberg. O que deixa a gente com poucas opções. Aí você pode me perguntar, mas Bardo, eu queria já começar com um banjo um pouquinho melhor, de repente um banjo profissional, tudo mais. Mesmo, tem algum outro jeito de eu comprar isso? Tem, o jeito é você importar. Daí você vai fazer uma pesquisa em lojas americanas, tá? Você vai ter que fazer uma pesquisa lá em lojas como sites da Deering ou então da Elderly. E aí você vai encontrar banjos com uma construção melhor, uma construção mais semi-profissional e profissional, tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, porque a ideia é falar o que você precisa fazer para começar a tocar banjo o mais rápido possível e começar a entender melhor esse instrumento. Então por isso que eu indico o banjo da Strindberg. Outra forma seria você procurar um banjo usado à venda aqui no Brasil. Então você pode colocar um filtro aqui e ver se tem algum instrumento usado disponível, tá? Nesse momento aqui que eu fiz a pesquisa não tem nenhum. E outro termo que você pode usar para pesquisar também é banjo country, tá? Então você pode colocar banjo country aqui na busca, que você vai achar também praticamente os mesmos anúncios, tá? E outro termo que é muito conhecido também e usado é banjo americano. Então são esses termos, mas você vai cair praticamente nos mesmos anúncios. Se você quiser ir mais a fundo, pesquisa no Google alguma outra loja que venda. Ou então você vai ter que recorrer a comprar isso num site no exterior. E aí você sabe, né? Tem toda a taxação e tudo mais. Que são coisas que vão elevar muito o valor do instrumento, tá? Só para você ter uma ideia, um banjo profissional vai custar na base aí de 3 mil a 5 mil dólares, né? Então é um investimento bem alto para você fazer logo de cara. Não sei, eu sei que muita gente tem grana pra caramba, que não é o meu caso, né? Mas se você tem grana para fazer esse investimento logo de cara, você pode recorrer então a comprar de fora para chegar aqui no Brasil, tá? Primeiro ponto, onde comprar o banjo, tá respondido. Nesse segundo ponto, eu vou falar os acessórios que são essenciais para você começar a tocar o banjo de 5 cordas, tá? Então eu vou listar eles aqui e aí eu entro no detalhe. Primeiramente, você vai precisar de finger picks, que são essas picks, né? É como se fossem as palhetas que a gente usa para tocar o banjo de 5 cordas. Então eu tenho aqui as finger picks que a gente usa para tocar o banjo e a gente veste elas nos dedos assim, tá? Elas são usadas pra gente dedilhar o instrumento do jeito que eu fiz aí, que eu tô mostrando nos vídeos, certo? Aqui no Brasil também é um pouco difícil achar, mas hoje em dia tá mais fácil achar as finger picks. Você precisa de 3, tá? Você vai precisar de uma dedeira. Essa aqui é uma dedeira comum, tá? Se você toca viola ou outros instrumentos, você vai achar essa daqui mais fácil. Essa daqui você pode achar em qualquer loja de instrumentos musicais, praticamente. Agora esses dois modelos aqui são mais difíceis. Essas são da Dunlop, né? E aí são um pouquinho mais difíceis de achar aqui no Brasil. Você vai precisar de 3, porque a gente vai vestir nesses 3 dedos aqui. Outro acessório muito importante para você que vai estar começando a tocar banjo é ter um capo, tá? Por quê? Eu vou explicar. A gente usa uma afinação aberta no banjo de 5 cordas, né? Então a gente tá em sol aberto, tá?
E a gente usa muitas cordas soltas para fazer alguns licks que são bem característicos do estilo, né? Então uma das formas mais fáceis da gente acessar outras afinações ou tocar em outros tons é usando o capotraste. E aí logo de cara a gente tem um problema. Você pode comprar um capotraste de banjo, ou pode ser um capotraste de guitarra mesmo, ou de violão. Você vai achar mais fácil, acho que de guitarra nem tem, mas de violão. Então você vai achar um capotraste de violão e ele serve para o banjo. Agora o problema é que a gente não tem só as 4 cordas e a gente vai usar esse capo de violão para essas 4 cordas aqui. A gente tem essa corda aqui que é um problema. Por quê? Porque a gente precisa usar um capo nela também, tá? Tem algumas alternativas, eu tenho até um vídeo aqui onde eu ensino a fazer um capo. E a gente chama essa pecinha de capo de quinta corda. Tem vários tipos de capo de quinta corda diferentes, mas os mais comuns são spikes, que é como se fosse um preguinho bem pequeno, que você faz um furinho e coloca aqui. Então você só prende a corda aqui, ó. Aí eu prendo aqui. E aí eu tô de sol, fui pra lá. Outra alternativa é usar uma tampinha de caneta Bic, serve também, você pode usar isso. E vai quebrar um galho no começo. Então vocês podem mandar fazer essa pecinha aqui, ó. Isso aqui eu mandei fazer numa impressora 3D. Então foi nesses lugares que imprimem projeto 3D. Eu levei o projeto dele, né, num pendrive, ou você manda por e-mail lá. E eles imprimiram pra mim. Funciona super bem, tá? Outro acessório que eu acho indispensável no banjo é você ter um afinador. Esses afinadores de clipping. Aqui eu uso esse afinador da Polytune, né? Então a gente usa ele para poder marcar aí, para poder afinar mais fácil o banjo. Você deixa ele sempre ali no headstock disponível, tá? Sim, tem uma alternativa mais barata e mais acessível, que é você usar um aplicativo de celular para você afinar o banjo. Dá certo também, então se você não tem muita grana para gastar nesse começo, você pode usar o seu próprio celular para afinar o banjo, ou então pegar um vídeo na internet e tudo mais, tá? Outro acessório que eu acho indispensável para você começar a tocar o banjo é uma correia, tá? Aqui eu tô com uma correia específica de banjo, tá? Que ela vem com os ganchinhos aqui. Vocês vão ver que ela tem um ganchinho aqui. Você só engata isso aqui lá nos parafusos que prendem a pele do seu banjo, tá? Então esse tipo de correia é muito difícil achar aqui no Brasil. Tem algumas marcas no Brasil que fazem correias de banjo, tá? Eu uso aí da Echo Stripes, vou deixar o link aqui na descrição. Eles têm lá uma série de correias para banjo e eu acho que é um item legal, principalmente se você vai tocar de pé, se você vai ensaiar com a sua banda. Então é um item legal. E outra, dá uma estabilidade melhor do instrumento para você, tá? Mesmo que você vá tocar sentado, muita gente prefere tocar sentado usando a correia, porque dá uma estabilidade melhor pro banjo. Por último, importante também, você vai precisar de um case ou uma bag, né? Você pode usar até, já usei várias vezes, uma bag de violão, por exemplo, para levar o banjo, dá certo também. Mas hoje em dia é uma coisa que é mais fácil de achar. Você vai achar, só pesquisar aí no Mercado Livre, você vai achar bags e tem cases de banjo também disponíveis. A galera já sabe produzir o case, tem várias empresas que fazem sobre medida para você também, pede para você conferir certinho as medidas do seu banjo lá antes de você comprar. Eu acho que é acessório legal para você poder carregar seu banjo e até para você guardar ele dentro de casa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre setup inicial. Ô Bardo, mas o que é setup inicial? Ô Bardo, eu vou comprar um banjo, ele não vai chegar, eu não posso sair tocando já? Qual que é o problema com o banjo? Bom, não se preocupe, eu não vou entrar em detalhes muito a fundo sobre regulagem do banjo, tá? Mas eu já adianto que aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo como você pode regular a altura das cordas, como você pode afinar a pele, mas isso são coisas que você não precisa fazer no começo, tá? Conforme você for passando um tempo com o instrumento, tocando mais e sentindo a necessidade de fazer alguma regulagem, aí você pode usar esses vídeos e fazer essas regulagens. E o banjo ele é afinado em sol aberto, tá? Então a gente vai ter da primeira para quinta corda, tá? A gente começa aqui, ó, de baixo para cima. A primeira é uma ré, rézinha a gente fala. A gente tem um si, sol, ré de novo. Então a gente tem 2 rés aqui. E aí você que toca guitarra, violão, você vai perceber que essas 3 cordas do meio aqui, né? Si, sol, ré, são parecidas com as do violão. E a grande diferença aqui, né? O ré também, né? Ré, sol, si. Aí em vez de ter um mizinho, a gente tem um rézinho. E a última corda, a quinta corda aqui, ela é outro sol. Então
essa afinação do banjo que a gente vai usar a princípio, tá? Uma coisa que pode vir fora do lugar, e mesmo que não tenha vindo fora do lugar, mas é uma coisa que é importante regular, é essa peça aqui, ó, a ponte. O que acontece com a ponte, tá? Essa peça aqui. Você vê aqui que eu tenho até umas marcações feitas aqui do local onde ela fica. Ela não é uma peça fixa, tá? Ela vem solta, então se eu mexer com força aqui, né, eu vou conseguir arrastar ela para trás e para frente. E o grande lance aqui no banjo é que ela tem uma posição certa, que vai dar a entonação certa pro banjo, tá? Então ela ajuda a dar o tom certo pro banjo, tá? Se ela estiver no lugar errado, o que vai acontecer? Se ela estiver no lugar errado, vai acontecer que o banjo pode até afinar com as cordas soltas, mas quando você começar a fazer acordes ou pressionar as cordas mais para cima do baixo, você vai perceber que ele fica desafinado. Isso vai acontecer porque essa peça ela tá fora do lugar, tá? Uma forma muito simples da gente regular essa peça é a gente medir, né, a distância que seu banjo tem. Você vai medir então a distância aqui, ó, do nut, tá? O nut é essa peça que tem aqui logo no começo do braço até a 12ª casa, até o traste da 12ª casa, que é esse traste aqui, onde tem geralmente duas bolinhas, tá? A essa distância daqui até aqui tem que ser a mesma distância daqui, da 12ª até a ponte. Então como você faz isso? Você pega uma régua, né? O mais fácil é você fazer usando uma régua, e você mede essas duas distâncias. Se a ponte estiver no lugar errado, o que você vai fazer? Você vai ver onde deveria ser o lugar certo dela. Falta 1 centímetro, então você vai mover ela esse 1 centímetro para frente. Se ela tiver mais para trás, você vai ter que trazer ela um pouquinho para frente, tá? Então isso é muito importante no banjo, a gente se ater ao fato de fazer essa regulagem, que não é uma regulagem difícil, tá? Você pode afrouxar as cordas ali antes de fazer isso. Você pode usar também um cardaço de tênis, tá? Então você mede ali com o cardaço mesmo, marca no cardaço essa distância e depois mede essa outra distância da casa 12 até a ponte. E aí você afrouxa as cordas, empurra ela, afina o banjo e aí, ó, vai estar show de bola. É isso que você precisa fazer para fazer esse pequeno setup inicial para você começar a tocar o banjo. Banjo afinado e pronto pra gente começar. Esse quarto passo é o mais divertido de todos, que a partir de agora você vai entrar nessa jornada de aprender a dominar esse instrumento incrível que é o banjo de 5 cordas, tá? Uma das coisas mais importantes no começo, que eu sempre falo para todos os meus alunos, é: domine as técnicas de mão direita do banjo, tá? O que é mais diferente de tudo no banjo, além da quinta corda, claro, é você saber usar ela, né, usando as técnicas certas do banjo, tá? Todo mundo que me conhece aqui pelo canal e pelos meus vídeos nas redes sociais sabe que eu me arrependo muito de, no começo, né, por vir da guitarra, do violão, achar que eu já dominaria o banjo logo de cara, porque é um instrumento de corda, eu já tenho facilidade, e eu dei com a cara na parede, porque é um instrumento muito difícil e eu perdi muito tempo para ver que eu preciso aprender a tocar esse instrumento do zero, tá? Quando eu digo do zero, você vai treinar os rolls, que é essas técnicas. Tá? Então você vai treinar muito essas técnicas de dedilhados do banjo, que a gente chama de rolls, né? E você precisa dominar isso de uma forma que fique automático para que você consiga desenvolver então a linguagem do banjo. Outro ponto muito importante é esse, a linguagem do instrumento, tá? O que faz toda a diferença se você tocar o banjo. Tem muita gente que até pega uma palheta, sai tocando com a palheta, sai fazendo acordes e esse tipo de coisa só fazendo uma batida no banjo, e você não está aproveitando ali todo o potencial que esse instrumento tem de embelezar a sua música, de fazer o acompanhamento que você precisa na sua gravação, de você impressionar e tocar para os seus amigos, né? Porque a forma do banjo tocar bem rápida assim é uma das coisas que impressiona bastante e que fazem muita diferença na forma de tocar esse instrumento. Então minha principal dica é: comece do zero, tá? Eu tenho uma aula que você vai acessar aqui em cima, essa aula. Vou deixar um card, que é a primeira aula, a aula mais simples de todas para você aprender. Então eu vou falar sobre um roll
alguns acordes e como você tocar a sua primeira música no banjo, tá? Então eu vou deixar essa aula para você assistir na sequência, depois que você se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar um link aqui embaixo, tem uma apostila onde tudo isso que eu falei aqui tá lá resumido também. Você pode pegar essa apostila, você pode imprimir essa apostila para você fazer essa sua primeira aula. Lá tem a tablatura, então a forma que a gente usa aí para ler as músicas de banjo são as tablaturas. E várias das coisas que eu disse aqui estão lá transcritas nessa apostila também. E esses vão ser seus primeiros passos aí nesse instrumento incrível que é o banjo de 5 cordas, tá? Você tá com o banjo na mão, você vai começar agora, então seja bem-vindo ao universo do banjo de 5 cordas. É muito legal, é muito gostoso tocar esse instrumento. E eu quero poder te acompanhar nessa jornada, por isso que eu digo mais uma vez, aí embaixo tem o link pro meu curso. E eu dou acompanhamento via WhatsApp pelo meu curso. Então você que adquirir o meu curso lá, fizer a inscrição, você também vai ter acesso ao meu WhatsApp, onde a gente pode trocar ideia diretamente, onde eu vou tirar dúvidas, vou responder questões e vou te ajudar nesses primeiros passos no instrumento, beleza? É isso aí, seja bem-vindo ao mundo do banjo, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!